A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos da nossa lição bíblica desse trimestre. Eu gosto sempre de salientar o tema geral. Nós estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. E há um subtítulo também, geral, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É claro que, com base nas lições anteriores, nós já temos uma estrutura robusta, um estudo já mais aprofundado sobre essas sutilezas. E hoje, especificamente, nós estudaremos a lição de número 11, cujo título é A Sutileza das Mídias Sociais. Eu parabenizo, a iniciativa da CPAD em trazer um tema tão necessário, tão atual, e urgente, que são as mídias sociais. O contexto da lição, aqui acompanhando o ensino do trimestre, está nos trazendo como as mídias sociais têm sido danosas para o nosso público evangélico que não está vigiando. Quem é vigilante em Cristo usa as mídias sociais para o bem, para o evangelismo, mas a temática do trimestre, cada lição está falando sobre como o inimigo de nossas almas sutilmente tem se valido de situações corriqueiras, de nossas vidas, do nosso dia a dia, situações contemporâneas, e esse aqui tão necessário, tão urgente, as mídias sociais. Muito bem apontado o nosso texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1, Culto racional aqui, você pode substituir por a verdadeira forma de adorar a Deus. O texto áureo, ele já nos remete, fazendo aqui um paralelo com as mídias sociais, ele já nos remete para despertarmos a nossa consciência de cristão inteligente que temos que ser, tá certo? A verdade prática fala que as mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Veja, conforme já salientamos, nós não estamos demonizando as mídias sociais, Esse recurso, esses meios de comunicação em si, eles são neutros. Eles podem ser usados para o bem ou para o mal. Satanás sutilmente tem infiltrado, infelizmente, em algumas igrejas, em alguns irmãos, maneiras de se valer das mídias de forma destrutiva, que venha denegrir, que venha atrapalhar, Mas em si, elas são neutras. Nós vamos aprender, estamos aprendendo, a cada domingo, e hoje nós estamos aprendendo aqui que nós podemos utilizá-las para o bem. Essa lição, ela fala da realidade da igreja na era digital. Isso não é, vamos dizer assim, não vamos dizer, é coisa do anticristo, temos que evitar. Não é por esse lado, A igreja, ela tem que ir se adequando, não com o pecado, não com desmandos, não com deslizes, isso não. Mas a igreja tem que ir se adequando com a realidade de cada tempo, Se nós voltarmos aos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, não teria por que tratar desse assunto. Não existia internet, Mas hoje existe, então nós temos que tratar. Então, nós temos que saber disso. A realidade da igreja na era digital. É isso que deve ser abordado, E o desafio de ser igreja nos nossos dias é um desafio. Isso tem que ser compreendido, E os pecados virtuais. Essa era uma expressão que não existia, mas hoje existe, Virtual é aquilo que não é físico. E os pecados, antigamente, fora os que eram em pensamento, os demais demandavam matéria, demandavam contato, demandavam uma situação física, Hoje, infelizmente, já existem formas de se pecar virtualmente, E, finalmente, nós temos que ter como objetivo também, usar as mídias sociais no evangelismo, não é isso? Estamos falando que
o inimigo quer que seja usado de maneira a denegrir o Evangelho. Mas esse aí é o inimigo. O nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer que todas as ferramentas que tenhamos em mãos sejam usadas para a propagação do Evangelho. E é isso que temos que fazer, né? É sempre interessante nós salientarmos palavras-chave. E olha, nós temos aqui algumas palavras-chave que norteiam o estudo desta lição. Palavras-chave positivas e negativas também. Vamos lá. A própria palavra sutileza, a palavra mídia, culto racional, conformismo e inconformismo. Tem coisas que nós não temos que nos conformar. Ambiente virtual, sensação de impunidade. Essa expressão, ela retrata muito bem essa questão da sutileza das mídias sociais. A pessoa pecando ali, através de um recurso como esse aqui, como a mídia social, ele o faz, na maior parte das vezes, por causa dessa sensação que ele tem em si, de que sairá impune, já que não tem ninguém vendo. Ele se esquece, claro, né? Que ali também, naquela hora lamentável de sua vida, Deus o está acompanhando. Então, a impunidade que ele pensa que vai ter, de fato, não o terá, né? Outras palavras-chave como comunhão, proteção da alma, mundanismo, influenciadores, que temos que ser e não ser influenciados, prudência, são algumas das palavras, né? Não deve ficar nenhuma dúvida para ninguém de que a palavra mídia fala de todo o suporte de difusão de informação, né? Que são capazes de transmitir mensagens. São meios de comunicação social de massa. Então, embora já está ficando antiquado, né? Mas televisão, jornais, cinema, rádio e, finalmente, a nova mídia, né? Que, através de satélites e internet, enfim, informática, né? É o que se chama de nova mídia. Então, a nossa lição, ela nos alerta. As mídias, a internet, né, esses recursos eletrônicos, eles não são nem morais nem imorais. Depende do uso que se queira fazer deles, né? Mas o que o cristão não pode abrir mão, independentemente de que em que época ele viva, é dos princípios bíblicos. Os princípios bíblicos, eles são atemporais. Não importa em que época se esteja vivendo, não importam quais os recursos estejam à disposição da igreja. Se o Senhor Jesus demorar para arrebatar a sua igreja aí mais algum século, não sabemos o que se terá, nem estaremos mais aqui. Mas quem estiver, a maneira como estiver, os princípios de Deus são imutáveis. Assim como foram para os nossos irmãos que nos antecederam. 100, 200 anos atrás, os princípios não mudam, os costumes mudam, os princípios não. Com isso, nós queremos dizer que a modernidade das redes sociais podem ser por nós geridas, sempre em prol do reino de Deus, sempre cuidando com a moral, com a ética, sem problema nenhum. E a nossa lição, ela traz os capítulos que é interessante a gente sempre fazer uma prévia, né? Já para ir induzindo, né, a mentalidade do aluno, conduzindo, fazendo com que ele já navegue na lição. Então nós temos ali o capítulo 1, que é intitulado Os Cristãos na Era Digital, o capítulo de número 2, Os Desafios de Ser Igreja na Era Digital, o capítulo de número 3, A Igreja e os Pecados Virtuais, olha só que importante, e finalmente o capítulo de número 4, As Mídias Sociais e o ID de Jesus. Depois o pastor faz a conclusão e assim teremos mais uma escola bíblica dominical onde os alunos sairão, vamos dizer, trabalhados pelo Espírito Santo. Esse é o objetivo da escola dominical, é fazer com que o aluno sempre saia melhor do que quando chegou, né? Mas sobre a realidade do universo online, nós, a igreja, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Não foi a oração de Jesus Cristo em João capítulo 17? Então, se nós estamos no mundo, vamos vigiando, vamos cuidando e nos adaptando, sempre para o bem, né? Cuidando com o nosso testemunho, porque o nosso testemunho, inclusive no mundo virtual, é quem nos revela.
por quem nós temos sido influenciados? Por Deus ou por Satanás? Porque só existem essas duas forças, não existe outra. E no mundo virtual também é igual. Nós podemos, inclusive, parafrasear Atos 1 e 8 para o ambiente virtual, né? Ali quando se falou para ser testemunha de Jesus, inclusive nos confins da terra, sermos testemunhas de Jesus, inclusive nos confins da terra, vamos parafrasear e entender o ambiente virtual como um confim da terra. É ali onde você está, você chegou naquele lugar, você chegou naquele mundo, entre aspas. Ali você está sendo testemunha de Jesus? Os princípios bíblicos orientam o que deve ser, né? 1.2, os cristãos conectados. Nós temos que observar Efésios 5:15. Vede prudentemente como andais. É a palavra alertando, independentemente de qual seja a época em que alguém esteja vivendo. Vede prudentemente como andais. Quando estamos conectados, nós ficamos expostos aos desafios, aos riscos e aos perigos desse novo mundo, que é essa época de conexão, de virtualidade, de pixels. Nós ficamos à mercê desses desafios, desses riscos, né? Ali no capítulo 2, os desafios de ser igreja na era digital. É um verdadeiro desafio, né? As lideranças, os professores, os irmãos que observaram, que foram mais perspicazes, eles acabaram adotando esse mundo virtual e com isso eles conseguiram sabiamente, com a graça de Deus, se valer desse mundo virtual para chegar mais longe com o Evangelho. Vejam que bênção, né? Então, nós temos que cuidar para que as pessoas, como diz a lição ali, não fiquem desumanizadas, né? Não há cristianismo sem comunhão. A igreja é um corpo. Sem relacionamento real, o mundo virtual desumaniza a pessoa. Já estudamos em lições anteriores sobre um segmento que tem surgido aí de pessoas que se apresentam como desigrejados, ou seja, que desprezam a igreja, que dizem que a igreja não é necessária. Isso é um absurdo, isso é um pecado, isso é desprezar o empenho do trabalho de Jesus Cristo. Como é que não haveria igreja absolutamente? Quem orientaria as pessoas? Quem ensinaria? Com quem essas pessoas buscariam recurso? Como que essas pessoas participariam de Santa Ceia, batismo em águas, funerais, enfim, tudo que a igreja cuida, cerimônias de casamento, apresentação de crianças, tudo isso desprezado, né? Isso é uma espécie de desumanização que tem sido propagado pelas mídias sociais, entende? Então, eles foram afetados, os desigrejados foram afetados por falta de comunhão. Isso foi visto na lição 9, né? E veja o que diz Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. As mídias sociais têm feito com que esse versículo desapareça, será? Da Bíblia dessas pessoas, e Deus tem misericórdia deles, né? O 2.2 fala do mundanismo. Nós temos que cuidar, né, com o que está em evidência em nossas vidas. O capítulo de número 3, a igreja e os pecados virtuais, fala do sensualismo e do narcisismo. O sensualismo, nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos instrumento do pecado. Você já pensou que coisa triste? Ser instrumento é estar na mão de alguém ou de algo, aqui no caso o pecado, para ele trabalhar com você, com seu corpo, com a sua vida. E a lição está nos alertando, cuidemos com os instrumentos do pecado. E o que é que nos diz Romanos 6:13? Não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Olha a palavra gritando aos nossos ouvidos. E aí fica a pergunta, né? Nas mídias sociais, nós estamos sendo santos ou estamos sendo profanos? Sobre o narcisismo, ainda dentro desse capítulo 3, que é a igreja e os pecados virtuais, é aquela autoestima exagerada que alguém tem por si mesmo, por seu corpo, por sua forma física, por sua condição física, né?
E isso é pecado. Isso é pecado. A pessoa parece estar se endeusando, colocando-se acima dos outros e querendo se projetar e se lançando na mídia social e se apresentando e postando inúmeras vezes e nunca está satisfeito, né? Esse pecado precisa ser abandonado. Provérbios 28:13, o que confessa as suas transgressões e deixa de praticá-las alcançará misericórdia. Não quer dizer que você precisa desaparecer das redes sociais, mas você tem que ter um autocontrole, domínio próprio, uma das facetas do fruto do Espírito. Tem que se controlar, tem que se dominar. O capítulo de número 4 fala das mídias sociais e o ID de Jesus. 4.1, a seara virtual. Olha, essa palavra, essa expressão seria impensável em outros tempos. Hoje já podemos usar sem problema nenhum. A seara virtual, o espaço virtual faz agora parte do ID de Jesus. Use as mídias sociais para cumprir essa ordem imperativa de Jesus Cristo, né? Então não fique se ocupando das mídias, da internet, das redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Não fique se valendo dessas coisas só para trivialidade, só para passatempo, só para bobagem. Não, você precisa entender que você é um crente, que você é um escolhido por Deus, você é um soldado no exército de Jesus Cristo e você não pode perder a oportunidade de infringir baixas no inimigo, no exército do inimigo. Você tem que fazer a sua parte, tá certo? Então, os ouvintes das redes sociais devem ser orientados a procurar uma igreja. Alguém, talvez, tocado por sua palavra, pela graça do Espírito Santo exclusivamente, é claro, mas sabe-se lá onde. Vamos que essa pessoa se converta através das mídias, veja só que pode ser canal de bênção. Você tem que ter Ela está abençoando com a sua santa e gloriosa prosperidade. Que Deus abençoe, te guarde e proteja. Amém. Sem assistência. E ele vai ser vítima fácil de lobos devoradores, como a Bíblia nos ensina, né? O pastoreio virtual, é disso que estamos falando. Nossas lideranças, os pastores, né, principalmente, eles podem e devem se valer desse valioso recurso para o evangelismo e para o acompanhamento, sempre na medida do possível, né? Sem abandonar, claro, nunca, né? A sua igreja, o seu ajuntamento físico, a comunhão, a congregação dos santos, onde os irmãos se encontram e comungam e oram e são batizados com o Espírito Santo e são orientados em todas as coisas pela Bíblia Sagrada, pelo seu líder, que Deus deixou, foi Deus que deixou. Se não precisasse de igreja, Jesus Cristo não teria deixado uma igreja. Tá certo? Assim, meus irmãos, nós estamos finalizando aqui essa palavra e que Deus, através do seu Espírito Santo, venha trabalhar em nossas vidas, colocar em cada um de nós, em nossos corações, a vigilância necessária para não incorrermos nós mesmos nos pecados que, infelizmente, graçam as vidas de alguns irmãos nossos. Alguns têm caído, né? Lideranças, inclusive, por descuido, por falta de vigilância, por usar a mídia social influenciados pelo mal. Como eu disse, reitero, só existem duas forças, Deus e Satanás. Quem é que está te influenciando? Você está dando lugar para quem? As mídias sociais têm sido uma ferramenta na sua mão para lutar no exército de Jesus Cristo? Ou você tem sido conquistado para o exército do inimigo? Não posso crer numa coisa dessa. Então, eu quero, em nome de Jesus Cristo, deixar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Essa lição, então, ela será um canal de bênçãos, ela vai lançar luz sobre os nossos alunos, sobre as nossas lideranças, sobre as igrejas e certamente muitos adolescentes e jovens, irmãos de todas as idades, porque hoje todos têm acesso, dificilmente não há alguém com um smartphone conectado à internet em suas mãos, dando-lhe acesso a todas as coisas em todos os lugares desse mundo, tá certo? Então, que Deus abençoe. Pastor Marcondes Rocha de Oliveira deseja, então, muita alegria, muito sucesso, em nome de Jesus Cristo, para todos os nossos irmãos. Amém.